Salve Maria! Hoje estou aqui em mais um vídeo para a Divisão Santa Cruz. Bem, me foi pedido que eu fizesse vídeos a respeito da questão moral. Eu não faço isso tanto porque me foi pedido, mas porque quando eu estava planejando o que eu iria gravar, eu senti que seria uma boa ideia fazer isso, até porque é um tema que eu gostaria há muito tempo de tratar e o qual eu sinto que hajam muitos erros envolvidos quanto a este assunto. Antes de qualquer coisa e antes que eu possa dar qualquer tipo de explanação sobre o tema, eu vou fazer aqui uma lista de tópicos, de mini tópicos internos, que eu vou utilizar como estrutura do vídeo, né? Que eu vou usar aqui como base. Então, primeiramente, eu vou traçar a respeito da subjetividade e objetividade da moral, certo? Se há algo que pode ser dito objetivo ou subjetivo, como isto se relaciona e se há erros quanto a isso. Depois eu irei tratar da moral com e sem Deus, se ele é ou não um corolário essencial para a base da moral e como funcionam as morais quando elas têm ele ou não como base, certo? Depois tratarei sobre a felicidade como fim último da moral e sobre a moral ordenada à salvação como suma moral. Em outras palavras, eu explicarei sobre a felicidade sendo esta o fim da moral, ou seja, o objetivo da moral como tal, né? E depois buscarei explicar que, quando a moral ordena-se à salvação, eu explicarei o que eu gostaria de dizer com salvação, faz desta moral em si, esta em específico, a suma, ou seja, a absoluta, a maior dentre todas as outras, né? Depois, eu irei falar sobre o erro de Kant e dos liberais / iluministas. Então, eu discorrerei a respeito da ética kantiana, de que forma ela afetou negativamente a filosofia e explicarei os seus erros. E depois, eu não irei descartá-la por completo, mas fazer uma correção. Eu utilizarei os erros da ética kantiana de base para depois criar uma correção dela usando São Tomás de Aquino. Então, eu vou tentar fazer uma junção aí. Depois, eu vou discorrer a respeito da moral católica, porque precisamos, claro, ver se ela encaixa nesses corolários e nessas conclusões que nós vamos chegar. E, por fim, eu gostaria de discorrer sobre a moral ordenando-se sob a lei, ou seja, terminando-se de compreender a questão da moral. Qual é ela? Qual é a suma moral? E, claro, analisando-a sob a ótica católica, por fim, deveremos ver como ela fica aplicada na prática, isto é, sob o ordenamento de leis, sob uma jurisdição civil, no campo político, né? Afinal, a moral individual é uma coisa, a moral prática já é outra. Assim sendo, agradeço a todos os que estão aqui e iniciarei, aqui nossa investigação a respeito do tema. Primeiramente, eu gostaria de discorrer dentro do senso comum, causal. A moral, atualmente, dentro do meio mainstream, dentro dos meios acadêmicos, ela é tratada como algo pessoal e não como algo objetivo. Então, por exemplo, em todos os meios acadêmicos de filosofia ou até mesmo escolares, o tema da moral, ou seja, do que é certo e errado, nunca é discutido. E quando é discutido, ele sempre para justamente no momento em que ele há de ser discutido. Então, por exemplo, suponhamos que estejam discutindo o que é errado, se seria errado ou não matar alguém. Nessa discussão, darão-se as opiniões e darão-se seus objetivos. Mas no exato momento em que houver uma discordância, ou seja, uma discordância entre os caracteres, eles tentarem descobrir qual dos dois está correto, o professor, o acadêmico ou qualquer outro do meio mainstream que estiver ali ligado, irá dizer, não existe certo e errado, cada um tem a sua opinião e tudo mais. O que está completamente errado, em vez deles fazerem o confronto dialético para tentar encontrar realmente a raiz dos problemas, toda discussão e toda investigação chega a este ponto e morre nele. E isso acaba criando uma atrofia horrível em todo tipo de debate filosófico. Porque a maioria dos debates filosóficos atuais, para não dizer todos, porque sequer são debates, eles são discussões de teor partidário que elas buscam encontrar um consenso, porque já que elas não vão realizar um confronto, exige-se, ou ao menos espera-se, que todos os alunos vão aderir àquela ideia. E assim sendo, a todo momento em que surge uma discussão de seio moral que obriga aquele indivíduo a buscar as raízes daquele pensamento,
a discussão para, né? Ela não segue um procedimento, chega na seguinte conclusão: ah, sim, há algo legal para se discutir, e morre o assunto. Isso é algo gravíssimo, porque é justamente na base moral onde você encontra toda e qualquer base. Pois afinal, como você vai discutir política se você não tem uma base moral? O que você almeja, então, se não a moral? Como você vai discutir a questão filosófica se você não sabe o que você busca? Afinal, que tipo de objetivo você busca? Né? E até mesmo a própria questão teológica, né? Só que a moral deriva da teologia e não o contrário. Mas não entraremos nisso agora. E bem, assim sendo, dentro dos campos da moral, há duas formas de vermos essa questão, né? Que é a questão da moral com e sem Deus, né? A moral em si, ou seja, aquele conjunto de ideias de qual seria o ideal, né, para aquela comunidade, aquele grupo, aquilo que na prática daquela ética local, das formas de agir, se encontra como um meio melhor de se agradar a todos, ela pode ter dois caminhos. Ela pode ter o caminho atual, né, que foi fruto de um erro iluminista, né, e nós temos o caminho tradicional escolástico, né, pré-escolástico, na verdade, né, vem de muito antes, que é o com base divina. O que eu buscarei demonstrar agora nesse tópico é fazer um realce entre a diferença brutal que há quando falamos de uma moral lastreada no divino e quando falamos de uma moral não lastreada no divino. Reparem, quando temos um todo criador, um ser onipotente que gerou o universo, partimos então da seguinte premissa de que todas as coisas são objetivas. Então, a simples ideia do relativismo, ela se torna aqui impossível, já que as coisas partem de uma ordem formada por um ser racional. Então existe uma organização nas coisas, certo? Fazendo paralelo aqui com a quinta via de São Tomás. Então, assim sendo, o certo e o errado jamais poderiam se colocar dentro de uma base subjetiva. Ou seja, você teria que ter uma forma racional de definir o bem, uma forma racional de definir o mal, e se existisse algum tipo de subjetividade, ela não estaria inerte naquelas características que se referem ao que é bom, à forma de agir, à forma como os corpos se comportam, né, dentro do espaço ou fora dele. Mas agora, quando falamos da moral subjetiva, nós não temos aqui, né, uma base perene. Nós não temos aqui uma coisa concreta. Portanto, quando nós eliminamos o elemento divino, o certo e o errado se tornam apenas distinções dialéticas, eles são apenas nomenclaturas que nós damos àquilo. Então ele não se torna, não apenas não se torna algo objetivo, como o próprio debate da moral, ele já não é sequer algo real, ele é uma questão de conveniência. E isso abre uma brecha absurda para que todo debate ético gire em torno de um lado ideológico, já que ele está aliado direto a uma causa política. Ele alia-se a uma causa política, alia-se a uma causa humana, material, e não a algo transcendental. Isto é algo fatal e diretamente relacionado com a moral quando ela exclui a questão da divindade. Então, mais pra frente, iremos tratar isso mostrando como que isso aconteceu com Kant, né? E quais foram os erros grotescos que isso causou. Né? Mas agora, antes da gente entrar mais a fundo nisso, vamos falar agora sobre o próximo tópico que eu coloquei como estrutura, que é sobre a felicidade como fim último da moral e sobre a moral ordenada à salvação da soma moral. Como a moral, né, ela fala a respeito das práticas, do que seria correto, né, dentro da visão de uma sociedade, vamos então definir cada termo coisa por coisa, pois afinal temos que ser extremamente objetivos aqui. Né? Não partirei de uma linha subjetiva, né, porque ela é facilmente refutada, e com as coisas que iremos acrescentar aqui, ela será ainda mais refutada. Então, aqueles que quiserem uma refutação sistemática da subjetividade da moral, não se preocupem, porque o objetivo é justamente esse, né? Tanto que o nome desse vídeo será A Moral é Objetiva. Esse será o nome dele. Bem, indivíduos, né, eles buscam criar
uma saudável compreensão, uma saudável convivência. Toda ação humana, né, praticamente toda ação humana, ela visa um bem. E esse bem, claro, visando um fim. A finalidade do ser humano, como Aristóteles muito bem traça ainda no início da Ética Nicômaco, é buscar a felicidade, pois afinal tudo que ele almeja faz com que o ser humano busque sair de um estado A para um estado B. Todo movimento, toda ação dele, até mesmo aquelas que são nocivas, até mesmo um próprio suicídio, ele tenta de alguma forma almejar um estado melhor, mesmo que equivocado. E assim sendo, essa busca pelo bem individual é o que chamamos de bem. E esse bem almeja a felicidade, certo? Portanto, o indivíduo por si só ele almeja a felicidade de alguma forma como fim dele. Agora, quando colocamos diversos indivíduos, cada um com as suas convicções, dentro de uma mesma sociedade, dentro de uma mesma convivência, estes em si também almejam a felicidade como fim último. Mas, como a informação é dispersa, como não somos unimentais, não necessariamente chegaremos nas mesmas conclusões ou sequer nas conclusões corretas. E assim sendo, poderá haver um conflito de interesses. A resolução desses conflitos de interesse como mais ideal é o que julgaremos como moral aqui. Portanto, se o indivíduo, por exemplo, pega uma caneta de outro, como nós poderíamos falar que isso é errado? Afinal, isso é bom para o cara que pegou a caneta e é ruim para o cara que perdeu a caneta. Se pegarmos pela moral individual, uma das pessoas sai beneficiadas e a outra não. Mas, no geral, aqui falando por uma ética não divina, tende-se a querer que o indivíduo não roube, porque na estrutura social é mais conveniente para todos que ele se adeque àquela outra vontade, entende? Ou seja, que ele se submeta à ideia de que o roubo não é legal. Então há uma submissão por parte de uns indivíduos pela lei imposta pelos outros. Mas aqui ainda não vemos um caráter realmente objetivo. Por quê? Porque aqui a conclusão que estamos tendo de certo e errado é completamente baseada naquilo que é conveniente e não em um dever, em uma sensação de dever. Para que nós possamos realmente acrescentar um dever, temos que ter um universo objetivo. E para que tenhamos um universo objetivo, esse universo ele tem que partir de um primeiro motor, que é Deus. Então, por isso, eu teria que introduzir as bases principais e explicar a importância delas a respeito do ser divino. Aqueles que tiverem interesse em ver isso de forma mais aprofundada, temos vídeos de teologia aqui no canal, com muito mais ar filosófico que teológico, na realidade, que são o vídeo Deus Existe, o nome está equivocado, o nome correto seria Deus É, tanto que uma das pessoas no comentário tratou, mas não interei agora em questão disso. E o outro vídeo é Deus é o Sumo Bem. Esses ambos vídeos juntos, acho que um tinha 2 horas e o outro tinha 1 hora, os dois juntos dão 3 horas de vídeo, e eles discorrem a respeito da necessidade intrínseca de haver Deus e esse ser a estrutura de todo o universo. Então lá vocês vão ver a fundo a demonstração de Deus. Como eu não posso ficar aqui durante 3 horas discorrendo algo que já foi dito, eu irei discorrer de forma mais simplificada, correto? Então, como eu não vou apresentar todas as 5 vias, vamos apenas tentar fazer uma revisão muito rápida, certo? Todo movente é precedido de um movente anterior. Se nós retornamos infinitamente na escala de moventes, vamos cair em um movente primeiro. Esse movente primeiro, por ser o primeiro, ele não pode mover-se mais. Então, ele é um movente imóvel. Sendo um movente imóvel, ele não é movido por nenhum outro e move os demais. Como ele precede tudo aquilo que há, por ser o primeiro de todos os moventes, ele deve também preceder o próprio tempo, pois caso ele comece a mover as coisas, ele cria o tempo em si. Logo, ele está fora do tempo, e se ele está fora do tempo, ele também está fora de toda a matéria. Porque toda a matéria, ela é um movente, sujeito à escala de moventes. Mas agora, como ele é o primeiro movente, e ele está fora da escala de moventes, porque ele é imóvel, um movente imóvel, logo ele não está dentro do plano material. Então temos aqui um ser que é movente imóvel, que está fora do tempo. Devemos também dizer que por não estar no tempo ele não é finito, logo ele é infinito.
E ele é ato puro, né? Já que ele é aquilo que é. Ele não depende de outra coisa, por ser movente imóvel. Ele move-se a si mesmo, né? Isto é o que chamamos de Deus, né? E a sua intelecção, ou seja, a sua racionalidade, é dada pelo fato de, sendo ato puro e ser um ser intelectivo por não ser material, o ato da intelecção é a inteligência, logo ele é um ser inteligente. Isso que nós acabamos de tratar aqui nesses últimos minutos é a existência de Deus. Quem quiser ver de forma muito mais aprofundada, né, e refutando todas as objeções que existem a isso, por favor, vejam os demais vídeos. Mas é esta estrutura, este componente de rastros da divindade que usaremos como base aqui. Por quê? Né? Justamente porque, se eu excluir isto da nossa estrutura de raciocínio, a estrutura de raciocínio ela não vai ter a base basilar, ou seja, a estrutura principal para que haja um raciocínio lógico, isto é, a razão. E sendo Deus a própria razão e a própria verdade, excluí-lo da equação é o mesmo que querer errar. Nós não cometeremos esse erro aqui. Assim sendo, né? E já tendo desculpa, tô confundindo tudo. E eu já tendo chegado a essa conclusão, eu só vou definir os últimos parâmetros aqui e poderemos finalmente começar. Bem, agora que nós temos Deus como elemento, nós temos uma base para começar a definir a moral. Por quê? Já há uma definição de tudo, já há uma estrutura do universo. Havendo uma estrutura do universo, podemos agora definir, e devemos definir, qual que é a verdadeira felicidade, e definindo a verdadeira felicidade, qual que é a verdadeira moral. E só então começaremos para valer falar sobre a questão da verdadeira moral. Muito obrigado por estarem nesse vídeo e espero que gostem. Tratarei agora da tal felicidade que é buscada pela moral. Afinal, é possível realmente alcançar essa felicidade? Lembrando, não estamos falando de alegria. A alegria ela é algo momentâneo. Estamos falando de um estado para sempre. Assim sendo, eu gostaria de ler alguns trechos da Ética Nicômaco de Aristóteles e fazer algumas reflexões, né? Aqui Aristóteles diz, né? Mas então, abre aspas, mas então ninguém deve ser considerado feliz enquanto estiver vivo, e será preciso ver o fim, como disse Solon. Ainda que devamos escolher essa doutrina, dar-se-á o caso de que um homem verdadeiramente feliz seja feliz depois de morto? Mas não seria completamente absurda essa ideia, sobretudo para nós que definimos a felicidade como uma espécie e atividade, né? Para dar contexto, Aristóteles aqui discorria a respeito da felicidade. O que poderia ser ela, né? Então são comentadas as atividades. O homem é feliz quando faz aquilo que gosta, porém aquilo que ele gosta não dura eternamente. E ele não poderia praticar aquilo que ele gosta eternamente, pois alguma hora ele enjoaria. Afinal, a felicidade ela acaba tornando-se, muitas vezes, uma paixão do corpo temporária. Então, não falamos daquela paixão do seu corpo sensível, mas sim de sua parte intelectiva. Então, assim sendo, não podemos encontrar uma conclusão enquanto espécie ou atividade. E ele reitera uma questão, não reitera, mas demonstra aqui um ponto muito interessante, né? Ele pode realmente ser considerado feliz depois de morto? Porque isso nos faz referir em questão de que, sendo cada momento de alegria temporário, e não sendo, portanto, isso o que buscamos enquanto a felicidade, aquilo que almejamos enquanto felicidade poderia de fato existir no mundo material? É evidente que não. Afinal, mesmo que este ser em específico ele conseguisse todo tipo de conquista nesta terra, obtesse todo tipo de material e tudo aquilo que é necessário para suprir as necessidades físicas, né? Supondo que isso pudesse de fato suprir, pois, como sabemos, aqueles que suprem todas as necessidades físicas, ou seja, os prazeres animais, enjoam deles e geralmente caem em depressões profundas. Afinal, os maiores prazeres da alma carnal, né, são a atividade sexual e o alimento. E sabemos que aqueles que muito se enchem dele não se satisfazem. Pelo contrário, se encontram vazios, entram em depressões e encontram problemas em sua vida. Eles não encontram uma solução nessas ideias. Da mesma forma, mesmo que eles tratassem tais conceitos de forma virtuosa,
ainda assim eles estariam incompletos e não encontrariam essa verdadeira conclusão, né? Então, continuando nossa investigação, né? Abre aspas. Voltemos à nossa primeira dificuldade, pois talvez seu exame mais atento nos dê a solução do presente problema. Se é preciso ver o fim para só então declarar um homem feliz, mas não porque ele agora passaria a ser feliz, e sim porque o foi antes, temos aí uma situação paradoxal. Quando ele é feliz, os atributos que lhe pertencem não podem ser verdadeiramente predicados dele, em virtude das mudanças a que está sujeito, porque a felicidade para nós é algo de permanente e não facilmente sujeito a mudanças, enquanto cada indivíduo pode sofrer muitas voltas da roda da fortuna. É evidente que, se fôssemos seguir o passo de suas vicissitudes, deveríamos chamar o mesmo homem ora de feliz, ora de infeliz, fazendo dele uma espécie de camaleão. Ou seja, cairíamos em uma não subjetividade, né? Uma certa linha de raciocínio poderia observar essa questão e dizer, ora, mas a solução para isso é simples. Basta dizer que não há uma objetividade, não existe um homem feliz ou infeliz, mas sim que isso é uma denominação. Mas isto não está correto. Isso não está correto, pois, havendo, portanto, esta vontade da alma, este desejo da alma, estando ele inerte ao ser humano, né, ou seja, ele visa este bem, podemos demonstrar por meio da razão que este bem, ou seja, esta felicidade almejada, ela pode ser encontrada quando o bem que você busca é o bem máximo, pois ele sendo infinito, tudo preenche. E ele sendo, claro, aquilo que originou você enquanto bem, logo aquele bem que você fizer retorna à sua criação, né? E como podemos demonstrar também racionalmente, maior é aquele bem que retorna aquilo que o gerou, né? O bom machado é aquele machado que serve corretamente aquele que criou o machado. Então, assim sendo, encontrando o telos final do ser humano, o telos absoluto, ou seja, não aquilo que está material, mas aquilo que atende realmente a sua situação enquanto ente dotado de intelecção, podemos então encontrar a verdadeira felicidade. Aristóteles, por meio da compreensão das virtudes, consegue demonstrar que uma vida virtuosa ela acrescenta ao indivíduo de certas capacidades que, independente de você estar em uma má situação, de certa forma o estilo de vida virtuosa que você vive faz com que você não dependa necessariamente de mimos ou de situações para te suprir, mas basta uma espécie de doutrina evidente, né? E aqui ele diz, abre aspas, porque então não diremos que é feliz aquele que age conforme a virtude perfeita está suficientemente provido de bens exteriores, não durante um período de tempo qualquer, mas por toda a vida, ou deveríamos acrescentar, e que está destinado a viver assim e morrer de modo compatível com a vida que levou. Porém aqui, Aristóteles ele faz uma questão interessante, porque ele acrescenta como necessidade passar uma vida inteira vivendo bem, né? Ou seja, uma vida inteira contente, né? Claro, isso chegaria a um fim. E, né, haveria também a questão dos problemas materiais, porque isso pode ser alcançado sem os problemas materiais. Está ligado ao que esse ser indivíduo, esse humano necessário, esse ser humano almeja com seu telos. Se esse indivíduo em questão, ele, por exemplo, não almeja bens materiais, esses bens materiais não vão suprir ele, ou seja, não é um objeto universal da vontade. Se aquilo o qual ele se direcionar for universal, suprível, qualquer ser humano pode usar esse mesmo princípio, né? E a questão é, existe algum princípio de felicidade que é igual para todos os seres humanos, universal? Existe, e esse princípio é o primeiro motor, é Deus, como iremos demonstrar posteriormente. Sendo este princípio um princípio que não depende de nada, apenas basta a intelecção para que o humano em questão ele possa estar alinhado com ele, né? Ou melhor dizendo, não somente a sua intelecção, mas a sua natureza, ou seja, parte de sua própria existência, né? Mas teremos que deixar agora os pagãos de lado, vamos caminhar alguns séculos adiante e vamos para as conclusões de São Tomás de Aquino a respeito dessa questão. São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, de uma forma genial, ele consegue criar uma estrutura em forma de capítulos, refutando minimamente as ideias que dizem que o prazer poderia partir do mundo material. E vou citar apenas o nome de alguns capítulos para que vocês tenham noção dos temas tratados.
E os capítulos são: a felicidade humana não consiste nos deleites da carne. A felicidade não consiste nas honras. A felicidade humana não consiste na glória. A felicidade humana não consiste na riqueza. A felicidade humana não consiste no poder mundano. E a felicidade não consiste nos bens corpóreos, né? Cada um desses é um capítulo detalhado, mostrando de forma racional e não outro método o porquê de tais ideias de felicidade estarem erradas. Mas eu vou ler alguns trechos em específico dos trechos referentes à felicidade não consistir nos bens corpóreos e a felicidade não estar na parte sensitiva. E é isso que eu vou usar aqui de base. Abre aspas. Depreende-se, por analogia do exposto, que o sumo bem do homem não está nos bens corpóreos, como são a saúde, a beleza e a robustez. Ora, essas coisas são comuns aos bons e aos maus, são instáveis e não se subordinam à vontade. Além disso, a alma é melhor que o corpo, porque o corpo não vive e não possui os bens supramencionados, senão mediante a alma. Certo? Ou seja, estamos aqui falando de um bem maior acima de um bem menor. Ora, o bem da alma, como conhecimento intelectivo e as coisas semelhantes, é melhor que o bem do corpo. Logo, o bem do corpo não é o sumo bem do homem. Isto, pois, claro, devemos levar em consideração. Agora fala minha, não de São Tomás, né? Estou interrompendo aqui. Pois o corpo está na parte temporal. Aquilo que é temporal não é em absoluto, pois aquilo que é temporal não existirá para sempre. É uma espécie de respingo, enquanto aquilo que existe para sempre, ou seja, que é intelectivo, que não é deste mundo, isso permanece, né? E por a alma ser intelectiva, e isso demonstramos nos vídeos Deus é o sumo bem e no vídeo sobre a existência de Deus, desta forma ela é apenas aquilo que subsiste, né? Então, o tipo de felicidade que deve ser almejada, ela deve ser almejada justamente para a sua parte intelectiva, pois afinal outra não restará aqui, né? E, claro, o deleite, como é aqui demonstrado, no corpo material apenas é possível mediante a alma, pois afinal é ela o que o move. Ela é utilizada como recurso primeiro. Vou prosseguir. Além disso, os bens corpóreos são comuns aos homens e aos animais. Ora, o bem da felicidade é próprio do homem, por ser ele intelectivo. Logo, nos bens corpóreos não está a felicidade humana, pois isso apenas poderia concorrer como capacidade humana se nós fôssemos também animais, né? Isso aqui é algo claro, né? Somos, porém, intelectivos. Há essa diferença. Bem, prosseguindo aqui. Abre aspas. Além disso, muitos animais são superiores ao homem quanto aos bens corpóreos, pois alguns são mais velozes, mais fortes, etc. Se, pois, nestes bens estivesse o sumo bem do homem, o homem não seria o animal mais perfeito, o que é evidentemente falso, né? E para quem discorde de que o ser humano é o animal mais perfeito, lembrem, aquilo que está mais próximo de Deus é o mais perfeito. E não estou aqui nem entrando na questão teológica de o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso sequer utilizar isso. Apenas por meio da razão podemos demonstrar que por ele ser o animal intelectivo por excelência, ou seja, por utilizar a razão, sendo Deus a razão, ele está mais próximo por conta disso. Além, claro, por conta da alma imortal. Ele não ser parte do mundo material. Ou seja, ele compartilha desta bem-aventurança pelos séculos dos séculos, que é dada pela divindade, né? E, por final, ele finaliza de forma muito, muito bela. A felicidade humana, portanto, não consiste nos bens corpóreos, né? E no outro capítulo, que é a felicidade humana não está na parte sensitiva, ele começa: depreende-se do exposto que o sumo bem do homem não está na sua parte sensitiva, pois esses bens são também comuns aos homens e os animais. E para não citar aqui todos os argumentos que ele usa, que são aqui num total de são aqui um total de 3 argumentos diferentes para este próximo microcapítulo, eu vou apenas citar aquele qual eu já reiterei, porém de forma mais imperfeita, né? Abre aspas. Além disso, os máximos deleites sensíveis estão nos prazeres trazidos pelos alimentos e pelo sexo, e neles deveria estar o sumo bem, se devesse estar na parte sensitiva, mas nesta não está o sumo bem, logo o sumo bem do homem não está em parte sensitiva. Mas afinal, qual é então o sumo bem do homem, né? Afinal, poxa, se o sumo bem do homem não está na parte sensitiva e está na parte intelectiva, qual que é esse sumo bem que tanto almejamos? E é exatamente isso que iremos tratar agora. Antes disso, darei um princípio aqui do capítulo 24, onde diz: todas as coisas tendem para o bem, mesmo
as que não têm conhecimento, né? Isso porque devemos lembrar, o bem ele parte de um ato, e o ato parte de todas as coisas intelectivas no universo. Estando elas todas sujeitas ao primeiro motor, todas se movem como uma coisa só, né? Dele vindo. Não estou aqui excluindo os livres arbítrios. Bem, pegarei esse trecho aqui, abre aspas. Se o corpo celeste é movido pela substância intelectual, como foi demonstrado, e o movimento dele está ordenado para a geração dos entes inferiores, é necessário que as gerações e os movimentos destes provenham da intenção de uma substância intelectual. A intenção do agente principal, bem como a do instrumento, ordena-se para a mesma coisa. E aquele que move, né, como o princípio, é o primeiro motor. Todo ato de um ser que visa o bem, visa esse bem para si mesmo. Então, em outras palavras, Deus, enquanto o bem primeiro que move as coisas, visa esse bem para si mesmo. Logo, tudo aquilo que é por ele gerado, por ele criado e por ele movido, direciona-se para ele. E este é o objetivo final de todas essas coisas. E como somos nós, criação divina, movidos por Deus, tendo nossa capacidade dentro de nossas almas, estamos, portanto, a eles direcionados, e ele é o nosso bem final. Ele é o sumo bem que tanto almejamos. E como a felicidade consiste no bem de tudo aquilo que almeja chegar num fim, logo a nossa felicidade é Deus. Portanto, a nossa felicidade não está no mundo material. A nossa felicidade não está no alimento, não está nos prazeres carnais, não está na honra, não está em qualquer tipo de diversão, sendo ela apenas um fruto possível por consequência da alma intelectiva. Mas, sim, tudo isso provém daquele que é provedor de todas as categorias e todas as espécies de prazeres. Ou seja, o deleite máximo, que é o primeiro motor, que é a verdade, que é Deus. E para que não fique apenas com palavras minhas, eu vou gostar de pegar algum trecho a respeito disso de São Tomás. Abre aspas. Além disso, todo ente tende para a semelhança divina como para seu próprio fim. Por isso, aquilo por meio do qual cada um ao máximo se assemelha a Deus é o seu fim último. Ora, a criatura intelectual assemelha-se ao máximo a Deus pelo fato de ser intelectual. Entre todas as criaturas, só ela possui esta semelhança que inclui todas as outras semelhanças. No entanto, neste gênero de semelhança, assemelha-se mais a Deus segundo a intelecção em ato do que segundo a intelecção em hábito ou em potência, porque Deus está sempre em ato intelectivo, como foi provado. E a criatura intelectual, ao ter intelecção atual, assemelha-se ao máximo a Deus, justamente por conhecer o próprio Deus, pois Deus, ao se conhecer como foi provado, conhece todas as coisas. Logo, conhecer intelectualmente a Deus é o fim de toda a criatura intelectual. E aqui, agora um ressalvo meu, lembre-se, quando você morre, a sua alma, a morte, isto é, a separação da alma do corpo, você já não é um ente mais composto, e tendo menos composição, você está mais próximo do Uno, e o Uno é Deus. Por ser dele, ele o princípio. Com ele não há composição. A composição, ela parte justamente de seres de menor perfeição que Deus. Mas você, tendo morrido, tendo sua alma se separado do corpo, você aproxima-se mais de Deus por agora você ser um ser mais simples, Ou melhor dizendo, não necessariamente você se aproxima de Deus, mas você se aproxima em questão de grau de nobreza, enquanto um ente. As outras coisas que definirão sua proximidade com Deus são as outras virtudes relativas que você tem semelhança com Ele, como aqui demonstrado, já que você almeja uma semelhança com Deus. Então, aqui, eu tendo agora concluído este raciocínio, já que chegamos até aqui, podemos então concluir de forma definitiva e racional, e também teológica, mas eu não incluí apetrechos teológicos, já que meu objetivo é também atingir aqueles que não são católicos, Obviamente, eu pretendo informar e auxiliar o público católico, mas eu também quero atingir aqueles que não são, Então, por isso eu não utilizei de apetrechos teológicos. Mas eu também poderia usar, afinal, eles têm um peso muito mais forte do que a própria razão. Mas assim sendo, e estando definido isso, agora é necessário demonstrar alguns outros detalhes, De que forma você poderia se aproximar de Deus e quais atos poderiam levá-lo a isso, e de que forma isso entra com a questão moral.
Agora, por que eu fiquei aqui durante tanto tempo destrinchando esta questão da felicidade? Porque sim, a felicidade não se distingue a moral com a qual se quer amejá-la. Agora que sabemos que a felicidade é Deus, vamos descobrir como chegar até Deus. E descobrindo-se como chegar até Deus, descobrir qual que é a moral. Né? Foram 18 minutos discorrendo sobre felicidade, mas agora, né, finalmente, estamos tendo algo palpável. Certo? O objetivo final aqui está começando a tomar forma. Tendo sido, portanto, esclarecido que para alcançar-se a felicidade é necessário buscar a semelhança com Deus, ou seja, com o princípio, com o primeiro motor, ou como quiserem chamar, eu darei um exemplo, então, trazendo isto para o campo moral, para que a gente possa finalmente dar um passo. Deus, sendo a suma razão, sendo a suma vontade puro ato, ele é o amor puro. Não me refiro aqui ao amor das paixões, ao amor do corpo, mas sim me refiro ao caritas, que não é nada mais do que o desejo de conservação, do que a gratuitidade do bem. Em outras palavras, não é aquele bem feito por uma necessidade, mas sim por puro amor, como o próprio nome diz. Precisamos, claro, levar em consideração que o primeiro motor, ao gerar o universo, ele não o gera por necessitá-lo, pois aquilo que já é por si mesmo não necessita criar algo. E isso chamamos de amor. Assim sendo, Deus cria as coisas por amor, e esta é uma virtude que dele parte. Todo amor dele parte. Então, em outras palavras, vamos refletir. Se um ser, né, dotado de razão, como Deus, um ser intelectual, um humano, comete um ato que o afasta do amor, o afasta do desejo de conservação. Mas afinal, o que pode fazer com que um humano se afaste desse desejo em sua razão intelectiva? Vamos imaginar um humano X, certo? Esse indivíduo em específico, ele é um indivíduo meio irritado e ele sente ódio com frequência. Então, ele, por algum motivo que não sabemos, começa a odiar outro indivíduo, certo? Esse outro indivíduo, devemos considerar ele é um bem, certo? Na medida em que ele é fruto da vontade do primeiro motor. Assim sendo, o indivíduo X que nós propomos, ele está tendo ódio, ou seja, o seu desejo intelectual está indo contra a criação, ele está indo no sentido contrário do amor, que é uma das virtudes de Deus. Ao fazer isso, ele se afasta de Deus, justamente porque a sua alma, a sua intelecção, se afastou do amor, que é uma das virtudes de Deus. Agora, pelo contrário, se este indivíduo, querendo fazer bem a outro indivíduo, realiza um ato de caridade, o amor é acrescentado em seus desejos, é acrescentado nas virtudes de sua alma e ele ganha uma aproximação de Deus. Então aqui nós estamos vendo a ligação direta entre a moral e Deus, pois ao realizar o ato de caridade, ele é moral na medida em que ele está próximo de Deus. E ao odiar o próximo, ele é imoral na medida em que ele se desaproxima de Deus. E essa é a base da moral baseada em Deus. Certo? Ou seja, já estamos tendo aqui algo mais próximo de uma moral cristã. E claro, essa desaproximação de Deus, né, esse afastamento, perdão, essa é a palavra correta, afastamento que ocorre de Deus é o que chamamos de pecado. O pecado, ele não é um código de regras morais criadas. O pecado, ele é algo perene, que ele faz parte da natureza da coisa. Entende? Ele já está lá. Não é que foi criado o que é pecado. O pecado já estava lá e foi descoberto, revelado à humanidade por meio de Deus. Assim sendo, podemos citar diversas outras coisas que realçam um afastamento de Deus. O homem, por exemplo, que rouba de outro, ele comete uma falta de caridade, ele viola o outro nesse sentido e se desaproxima de Deus. Então podemos, por exemplo, a partir daqui, observar que tudo aquilo que fere a caridade faz com que o ser humano se desaproxime de Deus. Então, em outras palavras, se vocês pegarem todas as características que afastam o ser humano das virtudes inertes do primeiro motor, veremos que todas elas incorrem em algo imoral. E é por meio disso que chegamos à razão natural, à lei natural.
certo? Ou seja, isso aqui não depende nem sequer de revelação teológica, não entramos nem no sentido de você cristão, você não precisa ser cristão para crer nisso, né? Basta que você compreenda essa relação direta que há de afastamento de Deus. Isso é o que chamamos de pecado, isso é o que chamamos de imoralidade, isso é o que constitui a lei natural. Então vamos pensar em mais algum exemplo, né? Deixa eu ver algo mais profundo aqui. O assassinato, ele incorre em ódio. Você está privando do bem algo que é o bem, você comete um afastamento de Deus. E por isso que ele é errado, e não porque foi criado artificialmente um conceito para dizer o que é bem ou errado. Compreendem como existe uma ligação direta? Não é como os subjetivistas dizem que não, a moral é um artifício criado pelo ser humano porque é conveniente. Aconteceu de as leis humanas estarem, de certa forma, né, até certo ponto, de acordo com aquilo que a natureza já prescreveu. Porque a natureza ela tem uma lei moral. A própria natureza humana ela tem uma lei moral. Cabe a nós termos a nossa lei civil ordenada com a nossa lei natural. Caso contrário, né, ela acaba caindo em transgressões extremamente graves, né? E vamos ver outro exemplo, né? Não, outro exemplo não. Vamos partir aqui da questão dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E todos os outros mandamentos, né, eles derivam desses primeiros 2 mandamentos. Reparem, para vocês saberem o que pode aproximar você ou não de Deus, basta ver se você está cumprindo esses 2 mandamentos. Então, em outras palavras, os 10 mandamentos, eles perfeitamente abarcam tudo aquilo da esfera moral. E nada fica de fora. Todas as virtudes necessárias para que você esteja dentro da lei natural já estão escritos na própria natureza por meio da razão lógica. Entende? Isso aqui não é nem teologia, não estou entrando no mérito teológico. Eu estou citando os 10 mandamentos para que vocês percebam. A ideia de pecado, a ideia de certo e errado não é uma construção artificial. Como pode a razão perfeitamente se encaixar com esses atributos cristãos? E para que não fiquemos apenas nos 10 mandamentos, isto é, na lei judaica, vamos ir para aquilo que, claro, não abole a lei, mas faz para que se cumpra a lei. Ou seja, Jesus. Porque Jesus, quando ele fala da lei judaica, ele fala, não vim para abolir a lei, mas fazer com que seja cumprida. Então, por exemplo, não matar o próximo, ok. Quando você mata o próximo, você se afasta de Deus, certo? Você comete uma imoralidade, você não está se aproximando do seu fim último. Mas agora, e o ato de simplesmente odiá-lo? Você está odiando, você quer matar, você não está matando. O simples ato de querer faz com que o seu ato de vontade se afaste de Deus. Então você se afasta de Deus da mesma forma. Então esse foi o avanço que o cristianismo trouxe para a questão moral. Ou seja, não é apenas que você não vai cometer o pecado, você não vai sequer desejá-lo. Sobre a questão, por exemplo, da castidade, da própria questão carnal, como você pode querer ter para você, em sua posse, algo que não é seu, já que somos seres intelectivos? Você precisa de um sacramento, de algo divinamente ordenado para lhe dar a autorização para ter a posse daquela pessoa, e ela a sua, para que então possa ser promulgada a vida, para então ela possa ser consagrada ao fim último que é Deus. E a violação disso incorre num afastamento de Deus. E devemos, claro, considerar também a virtude da obediência, aquele que obedece a Deus, obedece à lei natural, obedece à criação divina. Pois tudo aquilo que desobedece a Deus, ou seja, desobedece o primeiro motor, desobedece o sumo bem, se afasta do sumo bem, que, como demonstramos anteriormente, é necessário para que se alcance a verdadeira felicidade e é necessário para se alcançar a moral. Logo, é impossível você ser moral desobedecendo a Deus. Certo? Então, assim sendo, temos aqui já uma base concreta de onde se baseia a moral. A moral não é nada mais, nada menos, ou seja, a moral objetiva, ou seja, correta, não é nada mais, nada menos do que obedecer a Deus e os seus desejos. E podemos demonstrar quais são os desejos de Deus pelo simples raciocínio lógico com base nos 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos, afinal, já que eles são teológicos? Porque eles estão perfeitamente ordenados com a razão, né? Como nós podemos demonstrar. Então, aquele que imprimir em seu coração os desejos de Deus,
consegue perfeitamente buscar assemelhar-se a ele. E aquele que a ele se assemelha, consegue nele repousar. E é o repouso em Deus, após a morte, o que chamamos de céu. Depois, muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo demonstrando a existência do céu e do inferno, e eu ainda vou fazer isso, ainda quero. Apenas peço um pouco de tempo, eu quero fazer esse vídeo de forma muito caprichada. Afinal, para você demonstrar que você será condenado após morrer, ou que você será congratulado, também não é questão teológica, também pode ser demonstrado com a questão da razão. A questão é, por que nós definimos uma religião como a correta? Porque a Igreja Católica, em todos os seus enunciados, encaixa perfeitamente com a razão, ao longo de quase 2000 anos de história. Além, claro, da parte histórica, que eu nem vou entrar no mérito. Mas agora, precisamos compreender o que houve na humanidade para que a moral se distanciasse desse conceito. Já era um consenso comum, já era praticamente unânime em toda a Europa, em todo o mundo intelectual, de que Deus fosse a base para que houvesse a moral. E isso se perde justamente com a questão do iluminismo. Temos que lembrar que com o iluminismo, um dos primeiros fatores que tivemos foi a dissociação da igreja, o repúdio àquilo que a igreja proporcionou. E com esse repúdio, eles acabaram perdendo muito, porque o que havia de mais rico na filosofia vinha, e até hoje vem da Igreja Católica. Então, ao fazer isso, eles se distanciaram das mais sólidas bases e caíram em um novo abismo de reflexões e passaram a refletir questões que há muito tempo já haviam sido solucionadas por filósofos muito anteriores. Então, por exemplo, Kant, no início de sua... Qual era o nome? Crítica da Razão Pura, ele comenta a respeito do tempo e do espaço, como base para todo raciocínio. Ou seja, o princípio de todo raciocínio, aquilo que ele não adquire por meio da experiência, mas sim que é realmente a priori dentro do raciocínio humano, é o tempo e o espaço. Isso é tratado como, olha, o que Kant descobriu, não foi Kant que descobriu, Santo Agostinho descobriu isso. Em Confissões você tem citações de Santo Agostinho a respeito desse conceito. Entende? Não apenas isso, como, por exemplo, você tem o conceito freudiano de subconsciente, só que a ideia do subconsciente não vem de Freud, vem de muito tempo atrás, desde a era medieval de Santo Agostinho. Então perceba, com o iluminismo, com a revolta contra a igreja, com a Revolução Francesa, houve uma grande perda intelectual e uma amnésia, porque criou-se uma espécie de repulsa e um afastamento dessas leituras que já haviam refletido de forma extremamente aguçada os pensadores gregos. Então, sobre esta ideia de que não, estamos fazendo um renascimento, é o período do renascimento, iremos restaurar o que havia de grego. Que renascimento? O renascimento já aconteceu, a igreja já fez ele há muito tempo. Foram séculos e séculos de reflexão, de tratados, de textos e mais textos, concluindo praticamente tudo que havia sobre a questão dos pensamentos gregos. Então, o que há com o Renascimento é justamente o contrário. Em vez deles buscarem esgotar o que há de pensamento nos gregos e encontrar conclusões profundas e concretas sobre ele, busca-se aventurar-se em uma ideia muito mais antropocêntrica. E o culpado por essa ideia antropocêntrica é justamente Kant, porque ele inverte a ordem dos acontecimentos. Antes, o universo ao nosso redor era a medida para o conhecimento. Certo? Você tem que analisar ao seu redor. As coisas são a base e não nós, porque nós não somos a base de apreensão do universo. Por quê? Porque sempre tivemos Deus na filosofia como centro de análise. Partíamos do análise a partir do telos, a partir do bem, do sumo bem, do princípio. Então, tudo aquilo que era refletido tinha um código, tinha uma linha racional. Mas a partir do momento em que você exclui Deus, torna-se tudo uma questão de observação e cai num sofisma, porque a partir do momento em que você faz uma inversão, chamada inversão copérnica, da filosofia, colocando o homem como centro da visão da filosofia, você exclui uma base real e cria uma base dialética, pois sendo o homem agora a medida de compreensão do mundo, você usa uma medida de compreensão falha, porque os olhos humanos e a razão humana não são capazes de compreender as verdades do mundo. Não em sua verdadeira essência.
entende? Então, quando é colocado ao centro o ser humano, né, como o visor das coisas, a filosofia decai de tal forma que são poucos os que conseguem resgatar coisas antigas dos escolásticos. E os que resgatam ficam esquecidos, porque eles já não são mais o mainstream, eles já se perderam das mídias. Então, enquanto você teve um domínio quase completo do ateísmo, do materialismo, tanto histórico quanto dialético e de outros gêneros dentro das academias, as academias escolásticas, elas pereceram para a história, né? Elas se tornaram uma minoria muito grande. E com isso nós tivemos uma decadência brutal da filosofia. E eu gostaria de refletir agora como que isso influi na moral. Pois, afinal, se nós podemos demonstrar, né, como demonstramos agora há não tanto tempo, que a moral ela não é um construto social. Ela não é um construto social, ela está diretamente ligada com a natureza das coisas, né? Sendo ela diretamente ligada com a natureza das coisas, e considerando que eles tiveram uma amnésia histórica, esqueceram dos seus escolásticos, regressaram no tempo, regressaram em questões filosóficas que já haviam sido concluídas, mas que, em sua falta de compreensão, voltaram a abrir, e abriram de forma errada, como que eles vão chegar em alguma conclusão sem o telos principal, sem Deus? Como que eles vão chegar a uma conclusão? Muito simples, construções sociais. Então não é que a moral é uma construção social, a moral era algo natural, mas ela torna-se uma construção social porque aqueles que não tinham Deus na equação construíram a moral sendo uma construção social, e assim ela se torna um instrumento político. É nesse momento, então, que todos dizem, não, a moral é subjetiva, existe o seu certo e o seu errado. Se até mesmo o conceito de verdade, que é, o que é a verdade? A verdade é aquilo que é, essa é a definição simples de verdade. Se não existe mais aquilo que é e tudo pode ser, tudo é a medida do homem, nada é real, tudo é subjetivo, nenhuma conclusão é realmente suficiente, e tudo torna-se uma questão de almejar a sua própria felicidade. Isso abre brecha para o individualismo. Isso abre brecha para ideias voltadas para os bens materiais, ou seja, se antes nós podemos demonstrar por meio da razão que a felicidade não está no mundo material, agora doutrinas políticas vão almejar a felicidade no mundo material, ou seja, em soluções econômicas que muitas vezes vão falhar. Não muitas vezes, todas as vezes, não existiu uma única que conseguiu em sua total perfeição encontrar algo para o humano. Isso, claro, quando elas não chegaram em conclusões catastróficas. Então não é que a moral é subjetiva. Aqueles que dizem que a moral é subjetiva criaram uma moral subjetiva porque essa que eles criaram de fato é. E se ela parte simplesmente da vontade de cada um, se ela é simplesmente política, ela já não é mais uma moral. Ela é um instrumento. Não estamos mais falando aqui de certo e errado. Ela é um instrumento para alcançar objetivos. E esse instrumento está na mão daquele que tiver a maior quantidade de mídia e poder. E é apenas isso que importa a partir desse momento. Isso matou toda a discussão intelectual correta, lógica ou sequer objetiva a respeito da moral. E, considerando que chegamos agora nessa conclusão, vamos refletir sobre o erro de Kant, como isso influencia nos liberais iluministas, e buscar corrigir este erro de uma forma simples. O erro de Kant não foi um erro grande, por mais que pareça. Ele cometeu muitos erros, mas todos os erros derivam de um único, que é tirar Deus da equação. E isso é o que queremos demonstrar. Kant acredita em Deus, mas ele discorda que Deus possa ser demonstrado por meio da razão. Assim sendo, por desconhecer os métodos racionais para a prova de Deus, ele não o põe na equação, por mais que acredite nele. Assim sendo, Kant parte de seu análise analítico, faz as limitações que ele acredita existir na compreensão da realidade e formula seu próprio princípio ético universal. Devemos observar e retornar novamente àquele princípio que fizemos quando formos observar a formação da moral. Há diversos indivíduos, diversas aspirações de diversas pessoas, e essas pessoas, cada uma por si só, almeja a felicidade, né? Muitas vezes essa felicidade ela parte de um arbítrio pessoal. Assim sendo,
Kant ele disserta que não pode haver um objeto em comum para a felicidade de todos os indivíduos como um só. Em outras palavras, ele descarta que possa haver uma felicidade em comum, a qual todos almejem, e que o objeto da felicidade de cada um é algo individual. Em outras palavras, a felicidade de um não é a mesma felicidade do outro, certo? Isso, como nós podemos demonstrar por meio de São Tomás, é falso, e todas as felicidades dirigem-se ao sumo bem, sendo o sumo bem um único bem. Mas, como Kant desconhecia São Tomás, ele não pôde chegar nessa conclusão. Mas vamos ver até que rumo leva essa conclusão errônea de Kant. Quando Kant chega nesta conclusão de que cada um almejando sua própria felicidade, essas felicidades não podendo ter um objeto em comum, porque ele não crê, certo, que possa haver a mesma interpretação por parte de todos de um mesmo objeto, certo, senão fenômenos alternativos, ele acredita que, portanto, a felicidade ela existe uma certa diversidade em seu caráter. E assim sendo, ele coloca como colorário da felicidade a liberdade. Uma liberdade do transcendente. E essa liberdade, ela acaba se tornando o ponto fulcral desta moral. Então, ele coloca uma moral na qual deve se encontrar um ponto médio de liberdade de ação. Assim sendo, devemos sempre considerar que, dentro deste conceito de liberdade, todo arbítrio que nós formos escolher vai privar a liberdade de outro. Afinal, você vai jogar vários indivíduos numa sociedade e você nunca vai conseguir criar um modelo que garanta a liberdade de todos, certo? Então, qualquer arbítrio que você se fundar em cima dessas bases vai ser um arbítrio totalmente pessoal e não baseado na ordem da razão ou do próprio universo, menos ainda a divina. E esta liberdade que ela é colocada como base, ela acaba se tornando o próprio ponto de derrocada dessa ideia. Pois, ao mesmo tempo, ela abre possibilidade para qualquer tipo de molde, e, ao mesmo tempo, ela abre espaço para a ideia democrática de uma maioria suprimindo uma minoria. Lembrando, o problema não está numa maioria suprimindo uma minoria, está o problema de a maioria, sem ter a razão, suprimir uma minoria. Certo? E por que eu digo sem ter a razão? Porque quando nós partimos já dessa ideia completamente antropocêntrica, pegamos aqui o homem como medida, a liberdade humana como medida da moral, a moral, ela, em vez de se tornar um princípio ético universal e objetivo, como Kant queria, ela perde toda a sua objetividade. E o que ocorre é justamente o contrário. Então, ela ainda assim não ganha um grau de objetividade, mas sim um grau de disputa, onde os graus de liberdade de cada grupo se tornam uma simples e reles disputa de poder, para ver quem que vai ganhar tais liberdades, como vão ser moldadas as leis. Então não é algo realmente baseado na razão. E este foi o defeito crucial. Mas agora, por que eu disse lá atrás, mais atrás, que eu não ia buscar excluir isto, mas sim corrigir? Porque suponhamos que Kant tivesse lido São Tomás de Aquino. Ele começa a reflexão, temos diversos indivíduos, eles têm que encontrar um senso comum. Esse senso comum é a felicidade, certo? O ser humano almeja a felicidade pessoal, então ele decide que não existe um objeto em comum na qual todas as felicidades se direcionam. Porém, se ele tivesse lido São Tomás, ele chegaria na conclusão de que há um objeto em comum. E, portanto, toda moral deveria transcendentalmente estar nele. E dessa forma ele encerraria o raciocínio desta forma. E haveria um contorno completamente alternativo. Mas justamente por ter excluído Deus aqui da fórmula, Kant chega a uma conclusão totalmente diferente. E devemos lembrar, claro, que os próprios pressupostos que Kant cria a respeito dos limites, da própria compreensão humana, eles utilizam de arquétipos que o próprio coloca como impossibilitadores, certo? Então o que ocorre é um oposto da razão, certo? Um oposto da realidade, da aceitação da realidade.
E eu me recordo que quando eu li Kant, eu me senti lendo a Ação Humana de Mises, justamente porque muitos austríacos partem de uma linha mais ou menos parecida de raciocínio. O libertarianismo parte desta linha de raciocínio. Tanto que, né, nesta questão da liberdade, ela pega, porém, um aspecto de propriedade. E esse aspecto de propriedade não é a deriva ao ser humano, porque para isso seria necessário que o ser humano pudesse ter o seu corpo como propriedade de si. E o corpo do ser humano não é propriedade dele, mas sim propriedade de Deus. Porque se fosse propriedade de si mesmo, logo seria legítimo, por exemplo, coisas como suicídio. Mas não é, certo? Até porque a nossa capacidade de se mover, a nossa capacidade de agir não vem de mérito nosso, mas sim mérito daquilo que nos permite nos mover, que é o primeiro movente, vulgo Deus, certo? Então, assim sendo, estando traçado este defeito crucial, estando traçado que a única correção para isso é que não se exclua o divino do debate moral, né? Não só porque você não pode excluir aquilo que é crucial para a análise de toda a verdade, mas também porque senão caímos em erros justamente desses, certo? Onde todo arbítrio cai na mão do indivíduo e não de uma lei universal. E se deixamos tudo na mão das pessoas decidirem de acordo com suas conformidades, nasce o cientificismo, nasce a democracia moderna liberal, nasce o materialismo histórico dialético, nasce a glorificação da história como se fora uma entidade, excluindo o objetivo eterno, que sempre foi o objetivo inicial da humanidade desde a revelação de Deus aos homens. E, dando esta conclusão final a respeito desse raciocínio, resta apenas falarmos agora sobre a lei, ou seja, agora que temos a moral constituída, qual que é a base dela, nós devemos instituir como que ela se aplica na prática. Temos os moventes, esses moventes, os humanos, as entidades intelectuais, eles agem segundo tal moral. E agindo segundo tal moral, cabe dentro da moral a própria aplicação da conservação dela. E esta se dá por meio da força, na medida em que a força impeça atos que afastem as pessoas de Deus. Então, em outras palavras, é moral a aplicação da justiça, na medida em que essa justiça ela impede que as pessoas se afastem de Deus. Além, claro, da manutenção da saúde, mas isso é por conveniência, porque é necessário você estar vivo e ter saúde para que você possa glorificar a Deus. Saúde não estou falando necessariamente de não ter uma doença, estou falando no sentido de você estar vivo mesmo. A organização econômica. É bom que haja uma prosperidade, um grau de prosperidade, mas não é o essencial. Ela é um acrescento. Ela vem junto por acrescento, não por estar como um bem primário. A propriedade não vem antes de tudo. Não vem antes do indivíduo, não vem antes da moral. Está ligada a ela. E bem, assim sendo, a moral ela deve necessariamente se basear em Deus. Logo, a moral deve ser teocrática. Caso contrário, ela é uma moral injusta. Assim sendo, o Estado ele não pode ser laico. O Estado ele não pode ter um viés universalista se ele quiser estar ligado à ordem e à lei natural. Não pode ser universalista. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, ele busca tentar fazer uma crítica à Igreja Católica, onde ele comenta sobre a Inquisição e trata, como se a Inquisição fosse uma espécie de órgão estatal unificado ao Estado. E ele comenta que a Igreja e o Estado se tornando um, quando a pessoa quisesse um perdão, ela não teria para onde correr, porque o seu próprio carrasco seria o seu confessor. Mas essa ideia ela é anti-histórica, ela parte de uma visão totalmente errada, porque a Inquisição ela agia como uma espécie de braço. Ela não era entidade do governo. Tanto é que ela tinha menos poder que o governo, ela não passava de um tribunal. Quem quiser ver a fundo sobre a Inquisição e como ela realmente foi, temos aqui um podcast no canal que eu gravei a respeito disso, onde explico em detalhes e com todos os documentos como ela realmente foi. Mas não vem ao caso, por que eu estou citando isso? Para que se compreenda que com teocracia não estou falando em a igreja tornar-se o Estado. Justamente por quê? Vou explicar por quê. O Estado promulga uma lei. Esta lei, sendo esta lei universal,
nem sempre ela vai conseguir seguir aquilo que é moral da forma correta. Porque às vezes, em situações muito específicas, a lei ela não vai conseguir reter todos os indivíduos. E nem sempre vai conseguir se aplicar da forma correta. Ela é um instrumento para tentar garantir a ordem, e não a ordem por si só. A ordem por si só, ela não está no mundo material, ela não está na aplicação física das leis, mas sim na justiça, na verdade, em valores, em um princípio transcendente e não deste mundo. Portanto, cabe o Estado ter um viés teológico, para que aquilo que ele almeje tenha um rastro de justiça correto. Isso não significa que o Estado sempre acertará em suas decisões. Não significa que ele é perfeito, mas é o equivalente a um ser humano que conhece a moral e um ser humano que não conhece a moral. O Estado laico é uma pessoa... vamos transformar os dois estados em seres humanos, certo? De um lado temos a pessoa laica, né, para representar o Estado laico, e do outro lado temos o homem cristão, para representar o Estado cristão católico romano. O homem laico, ele é um indivíduo que testa e experimenta de tudo segundo a sua conveniência. A sua moral é a sua própria medida, segundo aquilo que lhe agrada. Se o Estado agir da forma como lhe agrada, isso significa que aquele que detém o poder age da forma como lhe é conveniente, segundo a moral que se molda em sua própria mente. É um fruto da vontade e dos desejos pessoais das pessoas. As pessoas, elas vão almejar por aquilo que é conveniente. E aquilo que é conveniente para elas não necessariamente é aquilo que é melhor para elas, porque as pessoas não têm melhor consciência do que é bom. Se toda uma sociedade, por exemplo, apoiar aborto, tem chance de ele ser legalizado. E isso vai contra a lei natural. Não apenas isso, como diversas outras gamas de coisas, né? E não necessariamente precisa de uma maioria. Num Estado laico, uma minoria já tem capacidade para fazer isso, como aconteceu nos próprios Estados Unidos da América, onde muitas medidas foram aprovadas contra a maioria conservadora, porque a minoria que detinha o poder era contra os valores cristãos e porque o Estado era laico. Então, em outras palavras, os cristãos não saem na vantagem. As pessoas, né, que seguem alguma moral teológica não saem na vantagem nem se eles forem a maioria, caso o Estado seja laico, porque o Estado laico é um Estado partidário, certo? Enquanto isso, o homem cristão, ele é um homem que peca, ele é um homem que erra? Sim, ele pode errar, pode fazer as coisas, mas ele sabe o caminho a se seguir. O Estado teocrático, o Estado baseado em Cristo, ele tem uma moral definida da qual ele não pode fugir. Então, ele discutirá questões jurídicas, discutirá questões penais, mas jamais ele poderá aprovar algo que vai contra a lei natural, contra a lei divina. Não poderá, por exemplo, jamais legitimar o aborto, nem que ele tenha alas mais progressistas ou mais conservadoras. Uma coisa não influenciará na outra. A esquerda e a direita apenas têm uma influência realmente fundamental dentro de uma estrutura laica. Porque um tenta conservar e o outro tenta revolucionar. Em uma estrutura teocrática, aquele que tenta revolucionar, ele não está tentando subverter as estruturas teocráticas, mas sim encontrar novos arranjos. Enquanto que conserva tenta manter arranjos antigos. É uma relação harmônica, semelhante àquela que você tem dentro da própria igreja, né? Me referindo àqueles que estão em comunhão com a Santa Sé. Então, assim sendo, o único tipo de Estado, o único tipo de estrutura governamental que pode, de forma justa e legítima, levar adiante uma estrutura correta é o Estado cristão, católico, apostólico, romano. Então, vocês me perguntam, por que o católico? Porque a Igreja Católica, a doutrina católica, é perfeitamente ordenada com a lei natural, como demonstra a razão e a própria história. E por ser a igreja verdadeira. Como posso dissertar por tempos e tempos, né? Ao longo de muitos e muitos podcasts isso pode se afirmar, mas para demonstrar toda, né, toda a certidão da igreja, o grau em que ela é correta, o grau em que ela é verdadeira, eu poderia ficar anos e anos fazendo podcasts e não conseguiria dizer tudo. São quase 2.000 anos de escritos. Quase 2.000 anos infalível.
Bem, então não vou entrar agora nesse mérito, né? Mas os objetivos principais que eu acredito ter podido demonstrar por meio da razão, e espero que aqueles que também não são católicos, ou que às vezes não são cristãos, ou que às vezes não creem em Deus, tenham conseguido captar a mensagem disso e entender a lei natural, entender que a moral não é relativa, menos ainda subjetiva, ela está estruturada dentro das próprias estruturas da realidade e subposta aos seres intelectivos. Assim sendo, o pecado, ele não é uma questão de você crer nele ou não, ele é uma estrutura da realidade. Você afastar-se do primeiro motor, afastar-se de Deus, é uma realidade transcendente. E é desta forma que encerramos esse podcast sobre a moral. Espero que tenham gostado. Tenho muitos outros planos para trazer. Ainda teremos o podcast sobre Salazar. Ainda haverá o podcast sobre o céu e o inferno. E quem quiser dar mais sugestões, por favor, sinta-se livre. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e salve Maria. Tenham um excelente dia. Adeus.